Números capítulo 13, do 30 até o 33, diz assim: Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak, e perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e glória sejam dados para sempre a Ti, Senhor. Eu te agradeço por nós estarmos aqui nesta noite, por cada um dos Teus filhos que estão reunidos com a Tua igreja neste momento, acompanhando esta reunião e prestando ao Senhor o seu culto, a sua adoração e louvor, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Meu Deus, obrigado pelas canções que nós apresentamos em Tua honra, pela boa palavra que ouvimos no início desta reunião. E quero também humildemente pedir mais uma vez ao Senhor: meu Deus, a minha vida está nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, para transmitir ao coração do Teu povo a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Esta semana que passou, a minha semana foi um pouco mais agitada. Eu penso que as coisas estão começando a voltar à normalidade, e como disse o presbítero, para alguns sempre esteve normal. Mas essa semana eu tive a oportunidade de estar em 2 reuniões de líderes, ministrando a palavra do Senhor, além de umas outras reuniões também, que eram reuniões importantes. E durante toda a semana também, eu, como sempre faço, eu oro ao Senhor buscando de Deus um direcionamento sobre o que falar para a igreja. Todas as vezes que eu tenho que ministrar, eu procuro buscar em Deus um direcionamento. Só que na sexta-feira eu fiquei uma boa parte do dia lendo textos bíblicos, folheando a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e nenhuma palavra. Eu vim para a oração de manhã aqui e falei: Senhor, eu preciso da mensagem de domingo. Daqui a pouco a Michele está me mandando uma mensagem perguntando qual é o tema, porque eles precisam ensaiar o hino e eu também não sei o que eu vou pregar. Sexta-feira à noite, nada. Eu já tinha até escolhido alguns temas, mas eu não estava satisfeito porque não estava em sintonia. Sábado de manhã levantei e falei para o meu filho, falei: olha, eu vou preparar um sermão, depois do almoço a gente aproveita, vamos dar uma volta, mas depois do almoço eu ainda estava sentado na frente do computador e falando: Senhor, tem misericórdia. Eu já estava desesperado. Confesso a vocês que eu já estava quase que pedindo help para alguém pregar no meu lugar, porque estava difícil de ouvir e compreender o que Deus queria que eu ministrasse. E foi nestas buscas de idas e vindas na Bíblia que de repente eu me deparei com esse texto e eu comecei a ler, reler Números 13 e 14. Então me veio uma palavra ao coração, porque nesses 2 capítulos da Bíblia nós encontramos aqui uma guerra que houve entre os filhos de Israel, uma guerra entre os crentes e os descrentes. Quando eu falo crente, não estou falando dos evangélicos, eu estou falando das pessoas que acreditam.
E os descrentes também não estou falando das outras pessoas de outras religiões, estou falando daqueles que não acreditam. Queridos, vejam bem, desde que Moisés, por ordem de Deus e com a ajuda de Deus, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, até este momento, Moisés se viu confrontado várias vezes pelo povo. Muitas vezes Moisés foi questionado sobre a sua fé em Deus e sobre as promessas que Deus tinha dito a Moisés que faria. Quando a gente chega em Números 13 e 14, nós vamos ver que de um lado havia um grupo que representava a menor parte do povo. Este grupo estava ao lado de Josué e Calebe, e eles estavam ali ouvindo a prestação dos relatórios dos espias que visitaram a terra de Canaã. E este menor grupo, representado aqui por Josué e Calebe, são aqueles que acreditam. São aqueles que ouviram a voz de Deus, aceitaram a palavra do Senhor e estão firmados nas suas promessas. Mas do outro lado, havia um grupo maior, liderado pelos 10 espias que participaram dessa incursão na terra prometida. E este grupo representa os descrentes, as pessoas que, embora caminhem juntos com o povo de Deus, não acreditam totalmente no que a palavra de Deus diz e nas promessas que Deus faz ao seu povo. Vejam que quando Moisés resgatou este povo da escravidão, ele o fez debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? A promessa que Deus tinha prometido aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e Jacó, e que agora foi reafirmada por intermédio de Moisés, de que aquele povo estava sendo liberto para ser conduzido a uma terra onde manava leite e mel, ou seja, uma terra próspera, uma terra boa. Então Moisés, logo que saíram do Egito, eu não sei precisar a vocês o tempo, não tive esse cuidado de ver quanto tempo demorou entre a saída do Egito até este momento, este episódio em Números 13. Mas tinha se passado pouco tempo ainda, porque depois desse episódio, o povo permaneceu 40 anos circulando no deserto a ermo ali, sem direção. Pois bem, Moisés, ele então convida 12 homens, um representante de cada tribo, para que eles fossem e visitassem a terra e trouxessem os relatórios de como era a terra, para que eles pudessem se preparar, desenvolver uma estratégia para conquistar todo aquele território. Mas o que nós vemos é que diante do relatório dos 10 espias, que representam a maioria, o povo ficou temeroso e não quis avançar. Todo aquele entusiasmo que envolveu o povo na saída do Egito, os sonhos que muitos fizeram e os planos acerca do futuro, tudo que o povo imaginou em relação à terra prometida, foi frustrado depois que ouviram o relatório dos 10 espias. Mas Josué e Calebe é diferente. Eles têm uma visão totalmente diferente da maioria. E eles se mantêm convictos de que havia uma promessa da parte de Deus, que aquela terra seria deles. Então, independente da situação naquele momento, a promessa era válida. Ainda que alguns dissessem assim, que Canaã era uma terra inconquistável, era uma terra que não podia ser tomada
Mas Josué e Calebe acreditam que Deus vai dar a vitória para o seu povo. Então notem bem, esses dois grupos que eu estou denominando de crentes, o grupo de Josué e Calebe, descrentes, o grupo dos outros 10, notem que os dois grupos serviam ao mesmo Deus e faziam parte do mesmo povo. Todos eles eram judeus, eram hebreus, todos eles saíram do Egito no mesmo tempo, todos eles caminharam pelo deserto juntos, eles viram e experimentaram do poder de Deus nesta trajetória do Egito até aquele momento. Eles viram do que Deus era capaz de fazer, mas agora o grupo está dividido. E nós vamos ver as características que envolve cada um desses grupos. A forma diferente como cada um reage diante da situação, quando o assunto envolve a fé. Então vejam que os descrentes, eles se mostraram que tímidos e medrosos. Eles preferiram continuar no deserto do que avançar em direção à terra prometida. Vejam que eles não tinham tanto tempo que saíram do Egito. Então Moisés manda os espias voltam com os relatórios, com as provas de que a terra era boa. Mas agora o que o povo precisa fazer? Precisa avançar. O povo precisa criar coragem para subir os montes e ir do outro lado e conquistar a terra. Mas os descrentes estão tímidos e medrosos. Enquanto isso, os crentes, liderados por Josué e Calebe, eles se mostram corajosos, eles estão convictos de que é possível subir a montanha, ultrapassar do outro lado e conquistar. E eles acreditam piamente que Deus lhes daria uma estratégia para conquistar aquela terra. O que eu observo nesse cenário que eu apresento para vocês é que não existe meio termo. As pessoas que estavam ali só tinham uma decisão a tomar: avançar pela fé ou morrer no deserto por falta de fé. Então, diante desse contexto e trazendo, este exemplo para a nossa realidade atual, nós também estamos debaixo das promessas de Deus. E nós temos algo para conquistar no mundo espiritual. Nós temos as promessas de Deus que pairam sobre a vida de cada um. E precisamos tomar uma decisão. Então a pergunta para você é, primeiro, quem é você na multidão? Você faz parte de qual grupo? Daqueles que acreditam? Daqueles que avançam? Ou você faz parte do grupo que retrocede? Do grupo que prefere ficar no deserto do que avançar e conquistar aquilo que já está prometido e garantido pelo Senhor? Vamos ver aqui algumas características do grupo dos incrédulos. Primeiro, eles têm dúvidas sobre as promessas de Deus. Ou seja, não importa quantos milagres aquele povo tenha presenciado desde a saída do Egito até aquele momento. Gente, eles viram o mar se abrir. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Eles viram acontecer coisas tremendas, chuvas de meteoritos caindo do céu. Eles viram coisas que ninguém imagina. Mas mesmo assim, eles estão sempre na dúvida. Os descrentes não é que eles sejam más pessoas. Os descrentes são desconfiados. Os descrentes são aquelas pessoas que não importa o que aconteceu ontem, ele está sempre
com a cabeça no presente e por causa disso está sempre paralisado diante dos obstáculos que surgem. Olha o que eles disseram para Moisés: não podemos atacar aquela gente. Eles não têm uma justificativa, uma razão plausível para dizer que não vão avançar. Eles simplesmente, Josué está dizendo: olha, a terra é boa, vamos avançar. E aí eles se levantam e dizem: não podemos. Segundo, eles esquecem com facilidade o que Deus pode fazer. Embora tenham vivido experiências extraordinárias com Deus, mas eles esquecem que pouco tempo atrás eram escravos no Egito sem nenhuma chance de se libertar, e de repente Deus bradou na vida deles, os tirou do Egito e agora os levou em direção a uma nova terra. Mas eles esquecem disso. Os descrentes têm memória curta. Olha o que o Senhor diz em Números 14, 22. Eles viram a minha glória. Eles viram os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. Então vejam que aqui não se trata de um povo que não viu para crer. Esse povo viu. Eles experimentaram do poder de Deus. Mas o Senhor fala assim: no entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Os descrentes, para eles o que interessa é somente o presente, o aqui e agora. Eles não têm nenhuma perspectiva em relação ao futuro. Eles não conseguem imaginar o que pode acontecer amanhã, porque a visão deles é uma visão limitada. Ou seja, eles são daquele tipo de pessoas que quando as coisas estão bem, talvez você tenha algum amigo assim, quando as coisas estão bem, ele logo aparece para sair na foto. Mas se a situação complica um pouquinho, eles desaparecem, porque os descrentes gostam de estar em ambientes onde eles pressupõem que seja um ambiente tranquilo e seguro. Eles não querem correr nenhum risco. Qualquer sinal de perigo, eles fogem. Em Números 13, 28, eles disseram para Moisés o seguinte: os que moram lá são fortes, as cidades são grandes, tem muralhas e tem mais, Moisés, tem gigantes lá. Ou seja, eles nem sequer ouviram o plano de Moisés para conquistar a cidade. Eles nem se deram ao cuidado de primeiro ouvir o que Deus tinha para dizer a eles sobre como iriam conquistar aquela terra. Eles simplesmente olharam para a frente e disseram: é melhor o presente, não quiseram arriscar. Sabe por quê? Eles têm natureza pessimista. Dizem que andam com Deus, mas quando precisa ir à luta, eles se rendem e não avançam. Versículo 31 do capítulo 13, eles dizem: não podemos lutar. Por quê? Porque eles são mais fortes do que nós. Ou seja, eles olham para o tamanho dos inimigos e eles desistem de lutar. As atitudes destas pessoas que são incrédulas. Sabe qual que é o grande problema? É que os incrédulos têm uma capacidade enorme de infectar ou de contagiar as pessoas ao seu redor. As pessoas que são incrédulas, descrentes, são especialistas em roubar o ânimo do outro. Eles saqueiam, eles tiram o ânimo do outro, a coragem do outro. Pessoas descrentes roubam o foco e a fé de quem está avançando. Porque eles usam, se necessário for, até de mentira para tentar desacreditar e desestimular aquilo que o outro está buscando. Então olha que a Bíblia diz que eles, uma vez que não conseguiram convencer a todos que era melhor ficar no deserto, começaram a espalhar notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionados.
Ou seja, as pessoas descrentes, eles não se sentem satisfeitos por ficar parado, eles querem paralisar os outros também. Eles não se sentem satisfeitos quando desistem, eles querem que os outros desistam também. E geralmente eles têm um complexo de inferioridade. O descrente, ele gosta de se colocar sempre debaixo do outro, não é humildade não. Ele gosta de se colocar diante do outro porque ele se sente menor do que o outro. Eles disseram para Moisés assim, olha, nós sentíamos, ou seja, sentimento, emoção. Olhando para eles, nós sentíamos tão pequenos como gafanhotos. Você imagine o tamanho de um homem normal e um gafanhoto. É desproporcional o tamanho de um para o outro. E é assim que eles estão se sentindo diante dos moradores daquela terra. Vejam bem, eles amplificam a crise. Eles transformam um pingo de gota numa tempestade num copo de água. Eles gostam de se colocar em posição inferior para não ter que lutar, para ter justificativas para não avançar. Então eles dizem para Moisés, olha, nós olhamos para eles, tivemos um sentimento, a gente precisa ter muito cuidado com o sentimento, porque fé não é emoção, fé é razão, ou você crê ou você não crê. Então eles são conduzidos pelo sentimento de inferioridade, olhando para os outros. Eles julgam que os outros são muitas vezes superiores a eles e que eles não teriam nenhuma chance naquela batalha. Embora eles tenham saído do Egito, anote isso, eles mantiveram o Egito vivo dentro deles. Eles saem do Egito, mas eles carregam o Egito com eles. Porque depois de ouvir os relatos que os espias disseram, os negativistas, os descrentes, os incrédulos, depois que ouviram o relato, vejam bem, eles passaram a noite chorando e murmurando. Ao invés deles conversar com Moisés, de ouvir a palavra de Moisés, eles se lembram do tempo do Egito, quando eram escravos, e o que eles faziam quando eram açoitados, quando eram humilhados, quando eram envergonhados, quando eram maltratados pelos senhores no Egito, eles iam chorar. Se você ler a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o Senhor fala, eu ouvi o choro do meu povo, porque eles eram chorões, e agora eles trouxeram o choro do Egito. Com eles estão no deserto, eles já tiveram experiências com Deus, mas estão chorando durante a noite, eles estão murmurando contra Moisés e contra todos aqueles que acreditaram que Deus daria vitória ao povo. O Egito renasceu em seus corações. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para que o Egito não tenha lugar em nosso coração, porque eles sentiram tanto por causa das palavras dos incrédulos, dos 10 espias que não acreditavam, que eles desejaram morrer no Egito. Eles disseram o seguinte, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Gente, olha só o que a palavra de um incrédulo pode fazer na vida de quem não tem fé. De quem é vulnerável. De quem aceita uma palavra negativa do outro. Eles se colocaram tão inferiores naquela situação, que eles chegaram a ponto de dizer que melhor seria ter morrido no Egito, ou quem sabe morrer ali mesmo no deserto, do que avançar, gente, e conquistar o que estava diante deles. A pessoa que não acredita perde oportunidades, porque às vezes a Canaã de Deus, que é a promessa de Deus na vida da pessoa, está diante dela,
mas por falta de fé, ela acaba morrendo no deserto. Ao invés de orar, eles preferem murmurar. O povo passa a noite chorando. O povo passa a noite reclamando e sonhando com o Egito. O povo passa a noite inteira pensando até mesmo em substituir Moisés por um outro líder que pudesse atender às suas reivindicações de permanecer no deserto. Gente, eles saíram do Egito para quê? Para ficar no deserto? Não, eles saíram do Egito para ir para uma terra prometida, mas agora eles querem ficar no deserto. Eles querem parar no meio do caminho. Então eles falam assim: por que será que o Senhor nos trouxe para esta terra? Vamos escolher outro líder e vamos voltar para o Egito. Mas vamos deixar um pouquinho de lado os incrédulos. Vamos falar daqueles que têm fé. Vamos falar daqueles que acreditam, daqueles que confiam nas promessas do Senhor. Primeiro, ele acredita na vitória independente da situação do momento, porque ele sabe que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Eu não sei como está a tua vida neste exato momento, eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando neste momento, mas se você é uma mulher de fé, se você é um homem de fé, continue acreditando, porque Deus honrará a sua palavra na tua vida e você vai conquistar as promessas dele sobre você. Paulo é um exemplo de pessoa empoderada por esta fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12, olha o que Paulo fala: Deus me escolheu. Então Paulo começa aqui lembrando o seguinte: ele é escolhido de Deus. E aí eu te pergunto nesta noite, você é uma escolhida, um escolhido de Deus? Paulo diz: Deus me escolheu. Segundo, ele fala assim: é por isso que eu sofro. Então ele entende que o fato de ter sido escolhido por Deus o colocou na contramão do mundo, e por isso ele tem que padecer, ele tem que passar por alguns sofrimentos. Mas ele continua e fala: mas eu ainda tenho confiança. Eu te pergunto nesta noite, tem fé aí no teu coração? Você acredita que Deus pode fazer coisas grandes na tua vida? Olha o que Paulo diz: eu ainda tenho muita confiança. Não é pouca não, eu tenho muita confiança, pois eu sei em quem eu tenho crido. E aí Paulo continua e fala: e eu estou certo. Esta é a garantia de quem tem fé. A pessoa que tem fé, ela tem esta convicção que Paulo declara aqui: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo. Não tenho dúvidas, eu tenho conhecimento, eu tenho compreensão, eu sei quem é o meu Deus. Ele é poderoso para me guardar até aquele dia, aquilo que Ele me confiou. Se você também confia nesse Deus, louve a Ele, glorifique a Ele. A pessoa que tem fé, ela tem confiança em Deus e não se intimida com o discurso da oposição. A pessoa que tem fé não tem medo da maioria, não tem medo da força do inimigo, não tem medo do tamanho do desafio. Enquanto alguns estão dizendo: aqueles homens são tão grandes que nós nos sentíamos como um gafanhoto diante deles, a Bíblia diz no versículo 30 que Caleb fez o povo calar a boca. Caleb se levantou e gritou com todo mundo e diz assim: para! Vamos atacar agora! Vamos conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Esta é a postura da pessoa que tem fé. Os pessimistas, os incrédulos estão dizendo: o problema é grande, a dificuldade é maior, não tem como avançar. Mas quem tem fé está dizendo: vamos nos levantar agora e vamos avançar. Nós somos fortes. O profeta Abacuque é um exemplo de pessoa que tem esta confiança em Deus. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o 19. Quando ele fala assim: ainda que, e aí ele cita ali algumas situações que o povo poderia vir a enfrentar de perdas.
Ele fala: ainda que as figueiras não produzam, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, ainda que não haja trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, ainda que não tenha gado nos currais, mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus meu Salvador. E aí ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Queridos, quem tem fé confia no poder de Deus. Ele sabe que as suas forças são pequenas, mas o seu Deus é grande, Ele é poderoso. E Abacuque termina dizendo assim: em Deus eu estarei seguro. A pessoa que tem fé obedece à voz de Deus sem questionar. Isso é fé. Olha o que Josué diz para o povo: não sejam rebeldes contra o Senhor. Josué está chamando a atenção do povo aqui, dizendo para ele: gente, o que foi que Deus disse? Ele falou que a terra é nossa, que nós vamos conquistar. Gente, Deus falou para Abraão, Deus falou para Isaac, agora está dizendo também para Moisés: a terra é nossa. Olha o que ele diz: não sejam rebeldes, não tenham medo, nós venceremos com facilidade. Abraão é um exemplo da pessoa que ouve a voz de Deus sem questionar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, ele diz que foi pela fé que Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu e saiu. Foi para uma terra que Deus prometia que iria lhe dar. Ele deixou seu próprio país e olha o que diz o escritor aos Hebreus: sem saber para onde ia. Quem confia em Deus caminha no escuro sem tropeçar. Quem tem fé em Deus avança independente da situação. Abraão acreditou em Deus, ele não sabia o caminho, mas ele avançou, ele continuou indo. E na medida que Abraão avança, o Senhor vai mostrando a ele o caminho, a direção. Não espere que a luz se acenda diante de você para dar o próximo passo. Tenha fé em Deus. Seja como Abraão, seja como Josué. Olha o que Josué diz: nós os venceremos com facilidade. A pessoa que tem fé em Deus, ela depende unicamente de Deus. O seu poder, a sua força não está na sua capacidade humana. A sua força está em Deus, porque ele sabe que Deus pode destruir fortalezas. Deus pode subjugar reis e príncipes. Deus pode dar vitória ao seu povo. Números 14, 9 diz assim: o Senhor está com a gente, não tenham medo. Josué e Caleb estão dizendo para o povo: olha, se Deus está conosco, não há o que temer. Lá no Salmo 20, versículos 7 e 8 diz assim, que alguns confiam nos seus carros de guerra e outros confiam nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam em si e nas coisas que têm, eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Vamos avançar pela fé, igreja. Quais são as atitudes de uma pessoa empoderada pela fé? Primeiro, quando a situação foge do controle, não vai para casa chorar. Os descrentes, quando a situação se viu difícil, o que eles fizeram? Foram para casa chorar e reclamar. Mas aquele que confia no Senhor é diferente. Enquanto o povo está pensando no motim, enquanto o povo está pensando em questionar a autoridade de Moisés e até mesmo removê-lo da liderança, sabe o que Moisés e Arão estavam fazendo? Estavam prostrados diante do povo orando. Versículo 5 de Números 4 diz que Moisés e Arão se ajoelharam e colocaram o rosto no chão, foram orar. Você confia no Deus que você serve? Você confia que Deus pode cumprir todas as promessas dele na tua vida? Você acredita que Deus pode te dar vitória na situação que você esteja a enfrentar neste momento? Então não fique chorando pelos cantos, não fique reclamando com as pessoas, não fique ouvindo os pessimistas, mas ouça o que a palavra do Senhor está dizendo: vai orar.
Vai falar com Deus. Salmo 107, versículo 28. O Salmo 107 fala de alguns momentos da história do povo de Israel, quando eles enfrentaram situações de perigo e clamaram ao Senhor. Então o salmista fala assim: na sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Se você estiver diante de alguma situação difícil, ore ao Senhor. A oração sempre traz resposta de Deus. Quem ora não fica sem resposta. Talvez o problema de alguns é que eles oram e eles querem formular a resposta. Eles estão orando aqui e já estão dizendo: Deus, o negócio é o seguinte, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Não é desse jeito que funciona. Quando você ora, você coloca nas mãos de Deus. E aí você deixa Deus agir. Moisés e Arão estão prostrados, estão orando. Eles estão buscando em Deus o que fazer, o que dizer para o povo. Enquanto eles estão orando, Deus levanta dois homens, Josué e Calebe. Enquanto você estiver orando, Deus vai levantar pessoas que vão vir ao teu encontro e que vão te ajudar naquilo que você precisa. Olha o que diz a palavra do Senhor: Josué e Calebe se levantaram. Os dois velhinhos estão lá orando, eles se levantam e eles falam assim ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra que é boa e rica. Enquanto Moisés está lá: Senhor, o que eu digo para esse povo? Como que eu resolvo essa situação? Josué e Calebe já estavam resolvendo a situação para Moisés. Sabe por que a pessoa que tem fé, ela não se deixa dominar pelo medo? É interessante que Josué e Calebe não desmentem o relatório dos outros espias. Eles disseram que a terra era fortificada. Josué e Calebe não disse nada. Eles disseram que na terra tinha os filhos de Anak, que eram gigantes, que eram guerreiros poderosos. Josué e Calebe não falou nada. É verdade. A terra tinha cidades fortificadas. A terra tinha soldados preparados para se defender. A terra tinha os gigantes. Tudo isto era verdade. Mas a pessoa que tem fé em Deus, ela não se deixa dominar pelo medo. Então, mesmo sabendo que tinha todas essas situações que poderiam atrapalhar na conquista da terra, olha qual é a palavra deles: não tenham medo do povo daquela cidade. Vocês estão com medo de um gigante, 2 gigantes, 3 gigantes? Vocês estão com medo dos soldados? Vocês estão com medo das cidades, porque são fortificadas? Olha o que eles dizem: não tenham medo do povo daquela cidade. Queridos, às vezes, trazendo para a nossa realidade, há muitos problemas que eles são bem menores do que as pessoas imaginam. Sabe, tem problemas que às vezes a pessoa, ela torna ele tão grande, que quando você ouve a pessoa falar, você fica até com medo também. Se você não tiver fé, você acaba concordando com a pessoa, como a maioria aqui concordou com os espias. É o que eles estão falando, é verdade, é difícil. Mas quem tem fé não tem medo, enfrenta o medo. O poder do inimigo, as conquistas do inimigo, a capacidade que o inimigo tinha para atacar e para se defender não significavam nada diante do poder de Deus. Josué, ele sabe o tamanho e poder do inimigo, mas ele também sabe qual é o tamanho e poder do seu Deus. Quem você acha que vai vencer? Ele sabe que eles são poderosos, mas eles sabem que o Deus que eles servem é mais poderoso ainda. No Salmo 23, versículo 4, o salmista fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. E porque o salmista declara que não tem medo, ele responde: porque o Senhor está comigo, tu me proteges e tu me diriges. 3 coisas que o salmista apresenta aqui, que tira o seu medo e que o faz avançar no vale escuro como a morte. Primeiro, Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão. Você tem certeza que Deus está contigo?
Você acredita que nesta caminhada você não está sozinho? Olha o que o salmista diz: Ele está comigo. Segundo, tu me proteges. Você acredita que Deus pode te guardar dos perigos? E terceiro, ele fala: tu me diriges. Então, presença, proteção e direção de Deus. Quem tem essas coisas não precisa ter medo. A pessoa que tem fé confia que Deus está caminhando com ele ao seu lado na batalha. No capítulo 14, versículo 9, ele diz assim: o Senhor está com a gente, ele derrotou os deuses que os protegiam. Josué estava dizendo para o povo o seguinte: olha, os deuses dele, ou seja, no mundo espiritual, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. No mundo espiritual, os inimigos já foram derrotados, já foram vencidos. Vocês só precisam ter coragem de entrar e tomar posse. Lá no Salmo 91:4 diz que o Senhor te cobre com as asas e debaixo delas você estará seguro. Quando você caminha com Deus, quando você confia em Deus, você nunca estará desprotegida ou desprotegido. As asas de Deus estão te cobrindo de todo o perigo. Diz assim a palavra do Senhor, que a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. E em quarto lugar, ele acredita que a sua vitória está garantida. Queridos, eu não vou contar toda a história para você, mas eu te convido a ler o capítulo 14 de Números quando chegar em casa. Infelizmente, os incrédulos que não ouviram a voz de Deus e que se rebelaram, não puderam avançar e de fato morreram no deserto. Eles disseram, vejam bem, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. Se você está se sentindo uma pessoa que tem pouca fé, cuidado com o que você diz, fica quieto, não fala nada. Porque olha o que o povo falou: melhor seria morrer no Egito ou no deserto. Sabe o que o Senhor falou? Vocês pediram que assim seja feito. Vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra. Cuidado com o que diz. Os incrédulos, eles próprios, eles trouxeram sobre eles a maldição. Olha só, um conselho para você nesse dia. Depois de você ouvir esta palavra, você precisa escolher um lado que você quer ficar. Você não pode ficar parada. Você não pode ficar parado. A igreja de Cristo foi chamada para avançar. E se você faz parte da igreja de Cristo, você precisa começar a olhar à sua frente e ver que as promessas de Deus estão sobre a tua vida e que você precisa tomar posse delas. Então eu deixo um conselho para você nesta noite: escolha o lado de Deus. Você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer. Hebreus capítulo 13, versículo 15 até o 19. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Como assim não ser teimoso? O escritor aos Hebreus vai explicar acerca do que ele está falando. Ele está falando desta passagem que eu acabei de comentar com vocês agora. Ele diz assim: não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Deus. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Ele diz: com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Quando Deus falou assim: eles nunca entrarão na terra prometida que eu tinha dito a eles. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida. Você quer saber por que não puderam entrar? Leia na tua Bíblia aí, Hebreus 3:19. Elas não puderam entrar porque não tiveram fé. Não deixe de acreditar no Senhor. Não deixe de confiar no Senhor. Ah, pastor, mas tem hora que a minha fé é tão pequena.
Você sabia que com esta fé pequenina que você tem, você pode fazer coisas extraordinárias se colocá-la nas mãos do Senhor? O Senhor está dizendo para você, lá no livro do profeta Isaías, olha o que o Senhor está dizendo: venham cá, vamos discutir este assunto. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Venham cá, vamos discutir esse assunto. Eu me vi perguntando, Senhor, que assunto é esse que o Senhor quer tratar com o seu povo? Está em Isaías capítulo 1. O Senhor diz para eles assim: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. O Senhor estava dizendo aqui para o seu povo o seguinte: olha, a maldade, o pecado de vocês afastaram vocês, mas eu, Senhor, estou prometendo limpá-los novamente. E Ele disse: se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Gente, o segredo é simples demais. É ouvir a voz de Deus. É ser humilde para reconhecer que Deus é o Senhor quem dá. Que o Senhor é aquele que promete e cumpre. Obedecer a Deus. Existem bênçãos incontáveis para quem crer. E crer é obedecer. Ele diz: mas se forem rebeldes e desobedientes, morrerão na guerra. A nossa vida é uma guerra constante, é ou não é? Todo dia nós estamos lutando contra coisas, contra pessoas, contra principados no mundo espiritual. É uma batalha inconstante. O Senhor fala assim, que se você não ouvir o que Ele tem para te dizer e seguir o que Deus está te mostrando, você vai morrer na batalha da vida. Mas se você for fiel, você vai comer do que a terra produz. Que o Senhor abençoe a tua vida nesta noite. Que o rosto de Deus brilhe sobre você, que você encontre no Senhor a graça e a paz. E que nesta noite você possa se empoderar das promessas de Deus. Estas promessas é para você, é para gerações que virão, até 1000 gerações serão abençoados se você obedecer à voz do Senhor. Ei, de que lado você está? Eu quero estar do lado daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que avançam pela fé. 40 anos depois, 40 anos depois que a geração dos incrédulos pereceram no deserto, Josué e Calebe ainda estavam vivos, fortes e confiando no Senhor. E por causa da fé de Josué e Calebe, a nova geração pôde entrar e conquistar a terra que Deus tinha prometido. Deixa eu te falar uma coisa: não retardes a bênção de Deus sobre você e a tua família. Não desacredite no que o Senhor disse. Por mais difícil que possa parecer a você, a Bíblia pergunta: haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Então a palavra dele é: se você for humilde e obedecer, você vai desfrutar das coisas boas que a terra produz. Se você crê nesta palavra, feche o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você. Que o Senhor conceda a tua graça e te dê a paz. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você, sobre a tua família, sobre os filhos dos teus filhos até 1000 gerações. Que a presença do Senhor te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Ei, Deus está falando contigo de dia e de noite, na tua entrada,
na tua saída, quando você sorri, quando você chora, Ele estará contigo. Se você crê, diga amém. Louve ao Senhor.